Hoje apresentaremos a pré-mistura para pão francês Caserita, produto 100% argentino, no seu passo a passo para nós prepararmos um pão francês de boa qualidade. Essa farinha ela já vem pronta, preparada para você fazer o teu pão francês. Não requer mais nada, só água e fermento. Nossos ingredientes já estão pesados. Vamos utilizar 2 kg 500 gramas de mistura pronta para pão francês Caserita, 1 litro 375 ml de água com gelo, que corresponde a 55%. Vamos utilizar 17 gramas de fermento seco, que corresponde a 2% de fermento fresco. Vamos adicionar agora a nossa mistura pão francês Caserita na maceira. Esse processo é justamente para a água não entrar em contato direto com o fermento, para você não prejudicar a tua fermentação. Deixar ela misturar por 1 minuto aproximadamente. Misturou, você vai acrescentar água. Essa água ela já está com gelo na temperatura ideal para colocar na massa. Dependendo do ambiente da padaria, nós sabemos que é muito quente, não basta só água gelada, você tem que acrescentar gelo. O certo é de 26 a 28 graus em cima da mesa, para você manipular essa massa. Vamos colocar agora a água com gelo e vamos deixar agora misturar. Quando você tem uma temperatura acima desse grau, você tem aí ressecamento de crosta de pão, você tem a crosta do pão russa, você tem um desenvolvimento de pão, uma fermentação dentro do armário deficiente. Agora, nesse processo, os ingredientes vão se homogeneizar devido à água que foi colocada, que facilita a integração dos ingredientes. Nesse processo de mistura, nós temos que ficar observando a formação da rede de glúten, que dará e fará toda a diferença no resultado final do pão francês. Uma rede de glúten mal formada danifica a pestana do pão, danifica o volume do pão, danifica o desenvolvimento do produto no forno. Agora, nesse ponto aqui, é bom a gente verificar se a rede de glúten da massa ela já está formada. Se você não tiver o devido ponto, você pode prejudicar o teu produto final. Você vê que ainda não está formado o véu da massa. A rede de glúten ainda não está formada. Isso é muito importante observar isso aqui. Vamos aguardar ainda mais um pouquinho ela terminar esse ponto. Ela está no ponto, tirando o véu do produto. Você vê que a massa já está bem formada e a gente consegue tirar o véu da massa. Aqui a gente determina se ela está boa ou não. Vamos para cima da mesa, que agora a gente pesamos 2 pesadas de 1.800. Vamos bolear e deixar descansar 10 minutos. Essa massa, ela teve a temperatura dela final de 28 graus. Alcançamos o objetivo, que foi da temperatura da água mais o coeficiente de atrito da maceira. Após o descanso de 10 minutos, vamos abrir a massa aqui agora e vamos dividir ela na divisora de 30 para tirar os nossos pedaços iguais de 60 gramas.
Divisor agora a gente vai cortar ela com 30, pressionou, aperta, pressionou, levantou. Agora eu estou modelando o pão para nós prepararmos para passar na modeladora, aonde nós vamos ter os rolinhos de pão francês. A fermentação que nós vamos usar é a fermentação de 3 horas. Depois da modelagem, nós vamos arrumar na folha ou assadeira os 30 pães com peso de 60 gramas cada um. Com a costura do pão sempre colocada para baixo para ele não abrir, não estourar. Agora a gente vai colocar no armário. Aqui agora ele vai ficar 180 minutos ou 3 horas fermentando até chegar ao tamanho para ser assado. Nossa massa de pão francês ela está no armário fermentando. Eu gostaria de comentar a respeito da nossa pré-mistura de pão francês caseria. Como nós sabemos, uma mistura de pão francês significa que ela já tem no seu conteúdo melhoradores de farinha, já tem sal, açúcar e a farinha em si, uma farinha nobre, uma farinha branquíssima, de teor, de cinza muito baixo. Mas como nós profissionais, muitas das vezes em padaria, só temos essa farinha para trabalhar, que é uma pré-mistura, pronta para pão francês, nós temos que acrescentar outros ingredientes e fazer pão doce, fazer alguns outros tipos de produto que não seja só o pão francês. Então a gente vai acrescentar, aqui em vez de botar só água e fermento, nós vamos acrescentar ovos, nós vamos acrescentar açúcar, porque você acrescentando isso, você também consegue tirar massas semidoces, massas doces e outros tipos de produto. Bolo, produtos que não podem levar sal, aí já não pode mais já ser feito com essa farinha, porque essa farinha ela já vem marcada com sal. A nossa receita rendeu 65 rolinhos de pão francês com 60 gramas. Um saco de 25 kg vai render 650 pães de 60 gramas. Nós temos aqui um forno turbo a gás. Esse forno aqui, por exemplo, nós regulamos ele num padrão de 160 graus por 15 minutos. Isso é o correto para você assar um pão francês de boa qualidade, com textura, com crocância e com coloração amarelada, que é a característica do pão. Alguns outros equipamentos necessitam de uma temperatura um pouco maior ou menor. Isso vai variar de equipamento para equipamento. Agora nós vamos cortar os pães. Esse processo se chama abertura de pestana. Agora que nós cortamos a pestana dos nossos pães, vamos colocar no forno já na temperatura de 160 graus.
marcamos o tempo e damos o vapor. O vapor é muito importante para que a pestana ela tenha uma boa definição e o pão não tenha a crosta esbranquiçada, sai uma crosta brilhosa e crocante. Após a finalização do tempo de cozimento, vamos agora ver o resultado do nosso pão francês. Finalizando o nosso trabalho de apresentação da nossa pré-mistura de pão francês caseirito, eu vou cortar um pão para nós vermos o nosso miolo, que é muito branco e muito homogêneo. Podemos observar um miolo completamente homogêneo e muito clarinho.